tarde. Boa tarde, comunidade muritibana. Boa tarde, nosso querido grande radialista Fabão, e a equipe de trabalho aqui na sonoplastia da FM Serrano. O senhor que é pastor evangélico tem uma congregação ali no bairro Padre Piazza, né? Já há quantos anos ali a congregação? O Ministério da Comunidade está aqui em Muritiba já há 26 anos, né? 26 anos. Eu tenho um ministério pastoral, eu estou aí mais ou menos chegando aos 30 anos de pastor, né? 30 anos de pastor, rapaz. Bloqueio cidadão, olha aí, por favor. O cara tá atrapalhando aqui. E aí o pastor que também faz parte dos agentes comunitários de Edemias aqui do município de Muritiba, né? Que tem um trabalho muito importante. Essa turma que é de um concurso 2010, né? 2009, 2010. Né? Antigamente os agentes na verdade, eram contratados, né? Eu me lembro que uma vez meu irmão trabalhou de agente de Edemias, ele foi contratado pela prefeitura, né? Trabalhou um período antes de ingressar na Polícia Militar da Bahia. E em 2010 teve o concurso, onde quantos agentes hoje trabalham aqui em prol do município, pastor? Entre aqui São José do Itaporã, cerca de 30 a 40, 35 agentes de Edemias, né? 35 agentes de Edemias trabalhando? Nessa faixa, né? Sim, sim. Esse número aí, precisamente. Todos concursados? Todos concursados, todos concursados. Isso que é bom, né? Porque a equipe está unida e, tipo, não tem aquele, como posso falar, incorrer no erro de ser um funcionário contratado e ano que vem ele não está presente, aí você tem que programar tudo de novo junto à equipe. E não, agora a equipe está unida. O coordenador da equipe é Anderson José, nosso branco de Agenor, né? Anderson e a coordenadora, né, supervisão, é Anderson e Tailane, tem a equipe também interna, né? Que faz a coisa acontecer, né? Sim, que massa, viu? Vamos discorrer aqui um pouquinho dos assuntos que estão aqui pautados para a gente bater um papo com o pastor Flávio, que é agente de endemia, tá certo? E tem uma diferenciação que é agente de endemia e agente comunitário de saúde, né? Primeiro vamos explicar isso, qual a diferença de um para o outro? Todo o trabalho, Fabão, ele deve ser feito através do amor, né? Sim. O amor é que faz que as coisas aconteçam, né? Eu sempre tenho isso comigo, toda a equipe lá trabalha com afinco, né? E com amor, né? Porque se você chega numa loja para comprar uma camisa, aí você chega lá e diz, essa camisa aqui eu estou comprando, eu estou pagando, mas se você não tivesse uma pessoa que plantasse o algodão, que colhesse o algodão, que a transportadora transportasse o algodão para uma fábrica, crescesse o algodão, não é só o dinheiro que faz as coisas acontecer. Então, uma comunidade forte é uma comunidade onde as pessoas vivem uma em função da outra. Exatamente. Né? E é o amor. Então, o trabalho de agente de endemias, de um agente comunitário de saúde, são um trabalho feito de cuidar. É um trabalho que a gente cuida das pessoas, né? Quando a gente entra dentro das casas, a gente entra com aquele sentimento e o pensamento de que ali é um familiar da gente, independente de ser sanguíneo ou não. E ali a gente está poupando, livrando, que é um cuidado, né? Preventivo de que aquela pessoa, através da visita do agente de endemias, vai evitar de que ela contraia uma doença que é uma doença mortal, né? A dengue, né? A dengue. Porque você tem outras doenças aí, como câncer, como a HIV, entre outras doenças, que ela dá um prazo. 10, 5, 3, 2 anos, mas a dengue, ela é... O HIV, só fazendo uma pequena correção, ela não é uma doença, ela é um vírus. É um vírus, né? Só o que torna a doença é a AIDS, né? Que não tem cura. Mas o HIV hoje, ele tem cura, fica indetectável, fica intransmissível. E ela, com o tratamento, a pessoa, ela não vai morrer. Isso, não vai morrer. A dengue também é um vírus, né? Mas não é que o HIV tenha cura, ela como o senhor falou, tem um tratamento. Né? Fica indetectável, fica intransmissível. E a dengue, ela é uma dengue hemorrágica, ela é fulminante. Entendeu? Então as pessoas se preocupam muito, né, com o medo que teve na época, por causa de alguns artistas que foram, né, vieram a óbito com essas doenças. Aí as pessoas acham que a dengue é uma doença relevante, que é uma gripezinha, e aí vai nessa, ela tem levado muitas pessoas, né? Ela é fulminante, ela é uma doença perigosíssima, né? Ela teve uma mutação, não foi isso, pastor? Várias mutações, né? Aquela dengue lá de anos atrás, que era a gripezinha, né? Ela não matava, mas depois das mutações... Ela já matava, mas não com tanta, né? Com tanta probabilidade, né? O animal ele vem mutando, né? Sim. E respondendo a sua pergunta, o agente comunitário de saúde, ele faz o tratamento, ele visita as casas também, mas por um lado que não é pedindo ao SUS, o diabetes, o idoso, né? Questão do SUS, questão de agendamentos de medição de pressão, né? Cuidando das crianças, peso, né? Respondendo a questão do SUS, né? Do Ministério da Saúde. Né, as questões que é exigida pelo Ministério da Saúde, que está dentro da esfera do técnico em agentes de saúde, agente comunitário de saúde, que é o mesmo trabalho. Hoje as duas equipes elas estão fundidas, né? Elas são a mesma área da saúde diante do Ministério da Saúde. Já o agente de endemias é um trabalho técnico também, mas já no sistema epidemiológico,
né? O agente de endemias, ele trabalha com várias áreas. Área da dengue, da febre amarela, malária, da doença de Chagas, né? A leishmaniose, a cistosomose, né? Então, oscila dentro dessas áreas. Como a área nos municípios mais preocupante é a dengue, então toda a categoria está lotada, né? Está focada na área da dengue. Mas aqui no município nós já trabalhamos na área da malária, Chagas, né, da leishmaniose, que é a doença que é o calazar, né, a cistosomose, né, que também vem recursos para a construção de banheiros, né, que houve muito isso em outras gestões mais antigas, né, e hoje essas áreas estão suspensas no município porque a evidência, né, mais perigosa no momento é a dengue. Então toda a categoria dos agentes de endemias estão focados na epidemia da dengue. O que é a dengue e por que ela continua sendo essa preocupação para a saúde pública, pastor? Bem, a dengue é uma doença, né, que é causada por um vírus, né, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Né, como a gente bem falou aqui, ele vem sofrendo mutações. Né, é uma doença ligada aos trópicos, a região tropical do nosso continente, né, o sol, né, o calor, né, do trópico. E ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, fêmea. Né, ela precisa estar contaminada, porque ela vai ali, ela se alimenta do sangue. E ela vai fazer ela estando contaminada, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela vai transmitir. É um ser alado, é um mosquito, né, alado. Então, ele pode estar em um quarteirão e no período do ciclo de vida, que é 30 dias, ela pode contaminar um só mosquito, 300 pessoas. É uma arma biológica. É mesmo? Né? Então, às vezes, o agente de endemias trabalha nos quarteirões, né, há todo um trabalho, é um trabalho técnico, né, isso tem que ficar bem claro. Não é só uma questão de uma visita, de entrar dentro da casa, há todo um preparo, há todo um curso dado, é um trabalho técnico, uma visita técnica, onde o agente de endemias ele é preparado para poder estar tendo qualquer situação dentro da residência, né, um preparo psicológico, um preparo mental, né, um técnico, de fazer uma visita técnica, para que esse trabalho ele possa atingir a sua eficiência. Né, só para a gente reforçar, o senhor trouxe um dado importante aí, que um mosquito da dengue, apenas um, ele é capaz de infectar, não é isso a palavra correta? Isso, correto. 300 pessoas. Então pode destruir um bairro por completo, um bairro pequeno, uma cidade pequena como Muritiba. Por exemplo, um mosquito, ele tem um ciclo de vida, né, 30, 40 dias, conforme a biologia. E esse mosquito, que é a fêmea, o macho, ele não transmite, né, é a fêmea. Ele é a bolsinha de sangue, quando a pessoa mata um mosquito. Então, se aquele sangue estiver contaminado com vírus da dengue nele, ele vai sair no período do ciclo de vida. Ele vai, morde aqui, morde ali, de noite, de 5h30 da tarde, os horários dele. Ele tem essa capacidade de infectar, né, conforme os cálculos, cerca de 300 pessoas, no ciclo de vida que tem. Né. Então, o trabalho ele pode ser bem feito pelo agente de endemias. O trabalho técnico, né, são divididos em 5 ciclos no ano, cada ciclo de 60 a 40 dias, para poder visitar todas as residências da cidade. Né. Muritiba deve estar atingindo aí com terrenos baldios, com comércios e outros, e residências, aí mais ou menos entre 10 a 11 mil imóveis, aqui dentro da sede, né, conforme novos loteamentos, porque o trabalho ele é dividido. Isso de imóveis? Imóveis, né, terrenos baldios, comércios, outros que são galpões, residências, né, e a gente tem todo um trabalho técnico, que é a questão do reconhecimento geográfico. Por exemplo, aqui, onde se situa a rádio, é um quarteirão ligado à Vila Operária, que é aqui a Vila Residencial. Sim. É uma área geográfica, né? É uma área geográfica. É o boletim de reconhecimento geográfico. E aí tem os quarteirões, que são esses quadrados, quarteirões de numeração de casa, que a gente vê ali, SMS, né? Secretaria Municipal de Saúde, né? Que antigamente era a SUCAM que fazia o trabalho, né? Aí tinha o nome SUCAM e o número, né? Sim. Aí foi mudando, né? O trabalho foi municipalizando. E esse trabalho é todo feito de uma questão técnica, entendeu? Todos os dias o agente de endemias, ele tem uma quantidade de imóveis para fazer, visitados, entendeu? Tem o seu horário de trabalho, né? Tem a supervisão, que não é um trabalho de fiscalização, mas é um trabalho de dinâmica para fazer as correções devidas, dar o devido amparo ao agente de endemias no seu trabalho técnico, né? Então tem a área de supervisão, né? Para ver se o trabalho está sendo feito bem feito, né? Há toda uma exigência, no bom sentido falando, do Ministério da Saúde, para que esses dados sejam apresentados, né, diariamente a um sistema do Ministério da Saúde via internet, né, aos padrões. Né? E esse trabalho ele é feito com total dinâmica. Agora, o que realmente nós precisamos é de um retorno, né, não agravando a toda a comunidade. Porque você sabe, você chega em uma residência,
por mais que o Ministério da Saúde, o governo federal, investe em publicações, no trabalho educativo, através dos meios de comunicação, você vê que há poucos instantes aqui houve uma vinheta falando Sim, sobre a vacina, sobre a dengue, entendeu? Do cuidado, né? Porque isso deve ficar bem claro. Poucas pessoas sabem disso, né? A gente fala de uma forma técnica, mas na dinâmica educativa, as pessoas não sabem como é que o mosquito Aedes aegypti aparece, né? Olha, tem um ouvinte aqui que perguntou, boa tarde, o que pode ser feito com os imóveis abandonados e os terrenos que não são feitos manutenção pelos donos? Bom, isso é uma boa pergunta. Inclusive, a gente estamos idealizando aí, juntamente com a coordenação e os agentes de endemias, né? Pedir aos vereadores da cidade, né? Uma lei onde possa os agentes de endemia ter acesso a esses terrenos baldios, né? Esses terrenos baldios, que a gente chama de TB, né? Uma abreviação de terrenos baldios. Quais são esses terrenos baldios? A pessoa compra um terreno e aí deixa lá parado, nasce mato, cresce mato, matagal, aí vem uma pessoa, ou bebendo um refrigerante, uma cerveja, né? De repente um lixo na esquina, uma tampa de refrigerante, uma casca de ovo, uma casca de coco, qualquer receptáculo que pode vir a ser um depositário de água choveu, ali é um ambiente propício a Aedes aegypti fêmea depositar os seus ovos. E aí, Fabão, que tem uma questão muito importante. As pessoas não sabem como é que a muriçoca, ou mosquito Aedes aegypti, aparece. Como é que ele aparece? Ele, falando aqui de uma forma dinâmica, a gente conhece quando a gente era criança, a cabeça de prego. Sim, sim. Aquela cabeça de prego, ela vai passar por uma mutação, como uma largata passa pela mutação para virar borboleta, o girino, né, que vira ali um anfíbio sapo. Então, também na natureza, a biologia do mosquito Aedes aegypti é através de uma mutação. Ela vai se transformar, metamorfose é a palavra certa, né? Ela vai passar por uma metamorfose. Ali vem o óvulo, né, o ovo, que é depositado, e logo após ele eclodindo na água, vai ali nascer a cabeça de prego, que vai passar pelo seu período de metamorfose, né, e se transformar no mosquito Aedes aegypti. Por exemplo, um ovo de galinha, né? O ovo de galinha, ele, com 10, 15 dias, ele pode vir a putrefar, ele apodrece. Mas, por exemplo, a nível de curiosidade, o ovo do Aedes aegypti, que ele é de formato anelídeo e é preto, escuro, né, brilhante, você sabe mais ou menos assim quantos dias aquele ovo fica ali? Não. Uma ideia assim que você tem assim. O de galinha, uns 10 dias? A de galinha é 10, 15 Sim. dias, né? 20 dias a galinha não sentar no ovos, o ovos vai apodrecer, né? De 30, né, 20 dias. E o Aedes aegypti é muito mais que isso. É mesmo? 400 a 450 dias. É mesmo. A genética da biologia do mosquito, né? A natureza é sábia, né? Ela deposita, eu não sei como é que o mosquito consegue detectar que aquele vaso, aquela coisa que ele viu ali, uma tampa de garrafa, pode receber água. Ele chega ali em cima e deposita os ovos, fica ali por 400 dias esperando a água chegar. Quando a chuva cai, que enche ali, que atinge os ovos estoura, e aí cai dentro da água e ali, através da temperatura, porque é uma doença dos trópicos, essa temperatura, esse calor, vai gerar ali o mosquito Aedes aegypti. Rapaz, interessante demais. O pastor Flávio é enciclopédia com esse assunto fenomenal sobre mosquito da dengue. A pergunta aqui, ó, quando uma casa tem um morador, né, que deixa aí o seu quintal cheio de mato, ratos, gatos, o vizinho já pediu para cortar e mesmo assim não resolve, o que devemos fazer? Perguntou o ouvinte. Olha só, está dentro da alçada do agente de endemias, né, trabalhar em parceria também, né, com a questão da saúde. É o que nós tentamos fazer. Existem alguns assuntos que fogem, né, da responsabilidade do agente de endemias, né? Por exemplo, na nossa cidade nós temos um problema que é dentro da nossa área, que é o escorpião, né? Sim. Que a gente vai falar talvez aí daqui a pouco dele, né? O escorpião é uma área ligada a gente vai abreviar mais a explicação, porque a gente tem mais 30 minutos só de programa. Pronto. Então o que é que acontece? Essa questão do mato, essas coisas aí, ratos, né, gatos, proliferação desses tipos de animais peçonhentos, ele é informado à vigilância sanitária. Sim. E nós, quando vamos em alguma dessas áreas, né, também é avisado um terreno baldio, a gente pode criar uma notificação a nível de caráter informativo à Secretaria, né, de limpeza, né, de obras, para que seja designada uma equipe para esses determinados locais. Né. Já casos de ratos dentro de uma casa, né, entre outros animais peçonhentos, é uma área que já entra a vigilância sanitária. Sim. Né, tem outras perguntas aqui, assim, ó, tipo, é uma doença muito conhecida, né? E por que ainda há tantos casos? Bem, falando dentro da nossa cidade, no Brasil, no geral, o agente de endemias é um trabalho que é uma operação pente fino. Tem uma ideia de que você, Sim. em um ano, você entrará dentro de todas as residências da cidade 5 vezes. Em um ano? Em um ano. Vocês entram nas residências 5 vezes? São Todas? Todas. Algumas residências, como foi bem citado aí, quando está fechada,
A pessoa tem uma casa lá e você tem que saber, descobrir de quem é o dono da casa. Às vezes a pessoa está em Salvador, ou mora já em outro lugar, é uma herança, está lá fechada, né, que a gente precisa aí desse apoio, né, da Câmara de Vereadores em criar uma lei onde a gente possa ter acesso. Por exemplo, o camarada tem um terreno baldio, ele cercou o terreno todo, botou um portão lá, mas uma pessoa passa, pode jogar uma latinha ali dentro. Sim. Aí todas as casas do quarteirão aqui estão limpas, mas tem um terreno ali na esquina que está fechado, você não pode entrar, é uma invasão. Né? E aí, de repente, nessa latinha, um logradouro ali, pode ter ali uma água parada, e o trabalho que você fez de 40 dias num ciclo pode ser arruinado pelaquela casa. Caramba, velho. Você entrou em 1000 casas. Sim, uma pode destruir o trabalho todo. Pode destruir toda. Você está vendo que é um animal alado que tem a força de... Aí vamos supor que eu pegue dengue. Aí vem lá um mosquito Aedes aegypti, bebeu meu sangue que está com vírus. Aí entra na barriguinha lá dela, o sangue que está com vírus, ela vai lá em outra casa voando e pica outra pessoa. Então é uma arma biológica. Sim. Ela vai transmitindo essa doença se ela estiver contaminada. Então é um trabalho de que a gente está fazendo a nossa parte, mas precisa de um retorno. E você vê os meios de comunicação, o investimento do governo federal, mas mesmo assim é aquela questão, não, eu não vou pegar, eu não vou morrer, né? É besteira, para que uma água dessa aqui vai dar esse problema, e aí acaba acontecendo as coisas. Essa questão dos cuidados, né? A gente percebe que às vezes as pessoas não têm muito cuidado e acaba surgindo a proliferação do mosquito. Quais são os erros mais comuns da população que contribuem para o surgimento desses focos? Os logradouros, né? Ou seja, vasilhas, qualquer recipiente que possa ali armazenar água. Casca de ovos, uma casquinha de ovo lá no canto do mato, jogado uma casca de ovo. O cara quebrou o ovo no meio. A gente já pegou foco de Aedes aegypti. Casca de ovo. Tampinha de garrafa de refrigerante. Sim. Uma latinha de cerveja de refrigerante, um grande vilão. Né? Pneu. Né? Casca de coco, cortou o coco, ficou uma casca lá, a cabaça do coco, de qualquer outra fruta. Pode, um terreno lá jogado, uma lona, um plástico, que foi jogado, foi descartado num lugar errado, que fica no terreno baldio lá, pode conter um calha de água, né? Todos esses instrumentos. E aí a população. Eu posso passar aqui na casa de seu Zé, de seu João. Né? Posso passar aqui na casa de Cicrano, fulano. Cheguei lá, fiz a inspeção técnica, tudo certinho. Quando é no outro dia, ele leva um pneu no fundo da casa e bota lá. Choveu, molhou. Destrói o trabalho, como o senhor falou. Com 3, 4 dias, 10 dias, se ali o mosquito... o mosquito, ele luta contra a extinção, é um fator biológico da natureza. Os animais não vão ser extintos. Né? Então, quando você tenta driblar a genética da natureza, ela vai criar uma mutação maior, mais forte, que o que não mata engorda, fortalece, né? E aí vai se transformar. Né? As pessoas têm obedecido essas orientações dos agentes, pastor? Aqui na cidade, né, nós temos... quando você chega numa residência que a pessoa ela impede de você entrar, não quero visita aqui, isso é comunicado à Secretaria da Saúde, que vai com uma equipe, conversar com a pessoa, se tem alguma coisa, alguma rixa com aquele agente de endemias, ou alguma coisa que aconteceu, vai vir outro então. E a pessoa resistir, isso é encaminhado ao Ministério Público. Aqui na cidade, graças a Deus, né, já teve alguns problemas como esse, mas com a ascensão das mortes causadas pela dengue, as pessoas se conscientizaram mais. Não que não tenha deixado de ter uma vez ou outra. Uma dificuldade. Uma dificuldade. Você chega em alguma casa, você olha pela greta, opa, não vou entrar agora, poxa, estou de saída. E aí isso dificulta o trabalho, porque você tem que vir de novo, recuperando essas casas, que não pode deixar fechadas. Sim. Porque se você tiver no ciclo de 40 a 50 dias para fazer o trabalho, cada agente de endemias ele vai ter de 700 a 1000 casas em um ciclo para fazer. Né? Então são tantos agentes de endemias, vai dar tantas quantidades de imóveis. Se aglutinar muitas casas fechadas, o Ministério da Saúde envia aí uma notificação ao município. E aí o agente de endemia é cobrado de uma coisa que muitas vezes ele está correndo atrás, porque justamente ali o morador fica fazendo corpo mole, né? Você está chamando, ou de casa, agente de endemia, ele veio pela greta lá e ele fica calado. Sim, né? sim. E não quer, não abre, aí vai dificultando o trabalho. Complicado. Né? Vocês precisam ter consciência, vocês que estão aí do outro lado, né, que está nos ouvindo, está escutando aqui essa enciclopédia do conhecimento sobre Aedes aegypti, sobre endemias, que é o pastor Flávio. Vocês precisam ter consciência. Quando o agente comunitário de endemias ou de saúde, né, baterem em suas portas, abram. É para o bem comum, é para o bem de todos. Né, pastor? É o que eu sempre digo, viu, Fabão? A Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Muritiba, né, na gestão da prefeita Rose, né, falando de verdade, sem nenhuma bajulação. Né? Os agentes de endemias... É uma equipe de trabalhadores, não é dizendo que a gente está puxando sardinha, comprometida com a cidade de Muritiba. Aqui nós fizemos vários bloqueios com produtos altamente químicos, malation, defludezuron, trabalhamos com todo um aparato, toda uma atenção que é dada, entendeu? Quando vocês entram nessas residências, o que é feito ali nessas visitas? Olha, aí vem o trabalho técnico. O trabalho técnico, você vai entrar à sua mão direita e ali você vai fazer todo o percurso, o perímetro da residência,
com um olhar, que com o tempo, quando você tem aquele olhar, né, aguçado para o trabalho que você está fazendo, você consegue enxergar e detectar, porque você vai aprimorando, né, as suas faculdades cognitivas, da visão, do raio de ação, perímetro do lugar, com o cotidiano. O seu psicológico vai já sendo aguçado como águia, e você consegue muitas vezes ver e detectar o que aquela pessoa morando ali no seu dia a dia não consegue ver. Sim. Ali também tem bromélias, plantas que conseguem ter água, né? Que é a bromélia, que a gente conhece como gravatar. Sim. E ali a gente vai tratar com esse produto que nós usamos, né? E que é um larvicida feito ali pela tecnologia de Israel. É um produto novo, né? E que já foi aprovado aí, que tem um grande efeito. E a gente tem a quantidade certinha, tanques de água, olhando pneus, né? Chamando a atenção de um bom sentido educacional. A gente dá aquele sermão educacional, instruindo, né? E geralmente os moradores atenciosamente nos recebem, né, de forma atenciosa, compreendendo o trabalho, né? Então, o agente de endemias, ele é focado, não tem como dar o signal. Sim. Porque se o camarada trabalhar errado, vai aumentar ali o índice de infestação, né, predial, territorial, daquela geografia, daquele quarteirão, daquela área. Aqui nós somos divididos em várias áreas. Tem o bairro Santana, tem Vila Operária, Vila da Prata, Dânima, Centro, né, Gravatá, Bom Jardim, né, tem o São José do Itaporã, uma equipe também. Lá em São José. Trabalha lá, entendeu? Na zona rural, Beija-Flor, toda aquela região ali, Caatinga Seca, né, para fazer esse trabalho de formiguinha, porque o trabalho do agente de endemia é de formiguinha. Sim. Como é que os moradores podem fazer para poder colaborar com o trabalho de vocês? Receber o agente de endemias, né? Às vezes vê pela greta ali, abre, porque às vezes é uma contagem regressiva. Pode ter lá um foco no fundo da casa, né? E de repente, daqui a 2, 3 dias, pode criar uma doença. Então, se bateu na porta hoje, pode estar livrando de um mal daqui a 3, 4 dias, porque só vai passar daqui a 40 dias de novo. Aí vamos supor que tenha lá um foco, tenha lá um recipiente com água, né? Um tanque, uma água de passarinho. Já pegamos focos do Aedes aegypti dentro de uma água de passarinho. De passarinho. Né? Dentro de uma água de um cágado, de galinha, galinheiro. Sim, porque sim. o certo é a cada 3, 4 dias a pessoa lavar e poder colocar uma água nova, né? Porque o Aedes aegypti, a fêmea, ela é muito seletiva, né? Mas só que hoje, até na água salgada, até na água suja, o Aedes aegypti já tem depositado ovos. Antigamente era mais na água limpa. Mas você vê como há uma genética de mutação para não entrar em extinção, como é que o animal ele vai criando estratégia para não ser exterminado. Né? Então, Rapaz, interessante, né? Água com ferrugem, no esgoto. É porque a dengue se prolifera na água limpa, é isso? Na água limpa, água da chuva principalmente. Água da chuva, Quando né? chega esse período de chuva, tá um calor, tudo tá seco, terreno baldio seco, fundo de casa seco, mas a pessoa vai deixando vasilhas, né? Vai deixando vasilhas, vai deixando vasos ali abandonados, e quando vem a chuva, enche todos eles. Muitas pessoas até perguntam, vou até tirar essa dúvida aqui, ali no centro de abastecimento temos aquele reservatório, né? Tem um trabalho especial dos agentes ali em torno do reservatório? Ali, antes, quando não tinha aquele reservatório, que era a lagoa ali, né? Sim. A lagoa do Hotel Paris ali, sempre houve, né? E até hoje, nos dias atuais, uma equipe, né? Hoje, talvez não tenha tanta mais necessidade, porque aquela água ali sempre está em movimento, né? A água cai ali e a draga, as bombas jogam diretamente, né? Mas ali também há uma assistência a qualquer área da cidade de Muritiba, Sim. certo? Todos os agentes, eles são, eu não digo a palavra obrigatório, porque é uma palavra pesada, mas é a função do agente de endemias e em todos os imóveis, terrenos baldios, outros que são galpões, comércio, residências, né? Todos esses lugares são visitados, é anotado, nós temos aqui um boletim, que eu trouxe aqui, ó. Esse boletim aqui, ó, é um modelo do Programa Nacional de Controle da Dengue. O agente de endemias trabalha com esse, ele bota a data do dia de trabalho, Sim. o número do ciclo, são 5 ciclos, a gente está no ciclo 1, né? E aqui vem o número do quarteirão, tipo aqui é o quarteirão 17, é esse quadrado aqui que fecha o quadrado. Então aqui lança o número aqui, o número da rua, o número dos imóveis, a nomenclatura, se foi um comércio, se foi um depósito, que é um outro, Sim. se é uma residência, e aí vem o A1. A1 é uma simbologia ao tanque em cima da casa. Então, o agente de endemia vai colocar uma escada, vai analisar se aquele tanque traz um perigo, ele não está fechado. Antigamente, aqui na cidade de Muritiba, era aqueles tanques de cimento, de concreto, Sim, tinha sim. muitos problemas, porque às vezes botava uma folha de eternite e o mosquito ia por debaixo e depositava lava. Hoje, aquilo foi exterminado em muitas residências, e é o tanque, né, azul, de plástico. Aí é o A2, é o A1, é o A2, que é um tanque térreo, é um B, que é um balde, né, é um C, que é um ralo de água, o D1, que é o pneu, o D2, que são eliminados, são garrafas, a gente trabalha com uma picadeira que está aqui, ó, eu trouxe aqui esse instrumento aqui, ó. Aqui é uma picadeira, é um instrumento que a gente trabalha furando as latas, essa Sim. picadeira, né? Quem está Sim. pelo YouTube assistindo. Estamos pelo YouTube. Então, aí fura as latas, amassa, a gente trabalha com EPI, que são botas,
né? E aí fura as latas, os possíveis logradouros, vasos, panelas, o que tiver, a gente vai furando e eliminando e anotando. Foi encontrado nesse imóvel 10 D2, ou seja, 10 depósitos, 10, né, plástico, garrafa, a gente aqui designa aqui, e todos os dias a administração interna do Centro de Endemias, controle de endemias, informa ao Ministério da Saúde. Agora, o senhor falou interessante assim, ó, dentro dessa pergunta, né, de essas latinhas, desses produtos, o senhor está sempre furando com o nome do picador, né? A picadeira, picador. Agora, quando o senhor chega e encontra um foco de mosquito da dengue, para você não se contaminar, não ser picado, o que é feito? Então, vocês, agentes de endemias, né? Comunitário de endemias, não é isso? É isso. Nós temos os frasquinhos, que são esses aqui. Geralmente, quando a gente chega num terreno baldio, aí Sim. tem um tanque lá aberto e as aedes aegypti estão voando. Muitos colegas, às vezes, são picados realmente, porque a gente chega em certos ambientes, um terreno baldio lá, que tem um pneu, quando você vê, rapaz, eu já trabalhei em PE. PE é ponto estratégico, é o aterro sanitário, que é um ponto estratégico. Né? São depósitos de material de construção, lugares que podem, borracharias. Então, a gente nomenclatura como ponto estratégico, que é feito em 15 dias, fora do ciclo já normal. Sim. Né? Aí a gente chega lá, nós temos uma pipeta, onde a gente vai pegar ali a pipeta, pegar aquela que é conhecido como cabeça de prego, que é a larva do Aedes aegypti, a gente vai recolher, né, e vamos levar para o laboratório interno do Centro de Endemias, onde tem uma equipe lá preparada, tecnicamente, para analisar essa larva e nomenclaturar se é um albopictus, se é um mosquito palha, se é o Aedes aegypti. E aí vai ficar em alerta aquela área quando é descoberto que aquela larva ali, toda a numeração, quantos focos foi encontrado, né? Qual é a possibilidade matemática de haver uma proliferação naquela área pela quantidade de focos que estão sendo pegos, há toda uma leitura técnica, né, que é feita pela supervisão, pela coordenação, para que possa poder conter um contingente de uma eventual pandemia, proliferação, pandemia na cidade e naquela área, né? Agora, quando o profissional o senhor falar que muitos profissionais já foram picados, né? Quando ele é picado ali, ele percebe, poxa, fui picado por um mosquito da dengue. Ou só alguns dias depois do sintoma. Já aconteceu muitas vezes, inclusive quando a gente entra em terreno baldio, a gente entra no perigo de escorpião. Já teve colegas, né, de ver escorpião, cobras, né, animais peçonhentos. E eu já fui picado. Tem um EPI, algum equipamento de proteção pessoal, assim, mais... Tem camisas para solda que são os EPIs, equipamento de proteção individual. Né? São óculos que a gente trabalha com esse produto aqui, luvas. Isso aqui é um produto Vectobac, é um larvicida biológico e ele é um grânulo dispersível, ou seja, ele é dispensado na água, nos tanques. Né? Ele é feito, é uma restrição para as instituições e empresas especializadas, é uma venda proibida, né? E é desenvolvido em Israel, né? Tem todo aqui um laboratório, todas as precauções. Adquiridos pelo Ministério da Saúde, encaminhado aos municípios. Aos municípios, né? Que é um inseticida biológico, né? Ele é eficaz, é um Vector BAC WG. Então ele é eficaz contra larvas de mosquitos Aedes aegypti e Culex quinquefacinatus, né? Então aqui a gente trabalha com ele, tem aqui a medida para cada quantidade de água, um tanque de 500 litros, um tanque de 1.000 litros, um tanque de 2.000 litros, Sim. um ralo, toda a quantidade que nós temos a responsabilidade de calcular, anotar quanto foi o peso, porque qualquer problema lá de uma empolação, você colocar uma quantidade maior do produto, então você vai ser responsabilizado. Então é um trabalho que você tem responsabilidade, porque quando você abre, Fabão, a sua casa, para um agente de endemias entrar, você está abrindo a sua casa para a administração da prefeitura. Ali nós estamos entrando na sua casa, representando a administração, no nosso caso hoje, a prefeita Rose. Quando uma agente de endemias entra na casa de Fabão, é a prefeita Rose que está entrando. Ela é a administradora, a gestora do município. Nós representamos a administração atual. Não é isso? Estamos sob a sua tutela, sob sua responsabilidade. E ela nos dá a confiança, não só ela, como toda a equipe de trabalho, Secretaria de Saúde. Né? Nós temos que ter saúde mental, porque você não vai abrir a porta e de repente surtar lá dentro. Né? Então tem que ser uma pessoa que é conhecida da cidade, da comunidade, né? Para poder você dizer assim, não conheço essa pessoa, tem idoneidade, a prefeitura se responsabiliza. Já a pessoa, você abre a porta, como já tem acontecido em muitas cidades, algumas pessoas se vestem de agente de endemia para assaltar. Sim. Né? E aí a gente tem esse cuidado aqui na cidade, né? Todo mundo conhece, sabe, a cidade é pequena, a gente não fica trocando de áreas, porque, não, cadê, quem vem aqui na minha área é fulana, não. Ela está de férias e a gente vê como equipe, eu conheço o senhor, pastor. O senhor está na área aqui agora? Eu digo, não, a gente veio, né, porque tem a amiga de trabalho, o amigo está de férias. Sim, e aí não pode essa área ficar fechada. Essa área precisa ser monitorada, ser feito o trabalho. Para você ver o cuidado, né? Porque fica a área abandonada, o agente está de férias, aí a coisa pode, né, ter dificuldade lá. Para a gente finalizar, são
3 horas e 51 minutos, programa até às 4 da tarde. O que a gente pode fazer caso a gente identifique um foco do mosquito da dengue em casa ou na casa do vizinho? Bem, olha, vamos supor que você está nesse bairro aqui, né? Aqui temos alguns colegas que são agentes de endemias responsáveis por essa área. Sim. Aí os moradores, quando ele estiver passando, vai acionar, pedir que ele entre na casa ou que ele visite essa casa para que seja corrigido, capturado a larva do Aedes aegypti, levado para o laboratório, ver de que é esse terreno, ou indo diretamente à sede de endemias, né, o centro de endemias, que fica ali no bairro Santana, ao lado do estádio Paulo Lima, ali, e fica ali onde era o antigo tiro de guerra, né? Sim, sim. Aí pode ser encaminhado, né, como denúncia anônima, onde será... porque às vezes a pessoa tem um terreno baldio, pertence a uma pessoa, ela não quer se expor. Sim. Ela vai lá, fala onde é direitinho e vai estar sendo designada uma equipe. Sim. Agora, tem algumas situações, como a gente falou aqui, que passa da nossa ossada, né? Que são casos, vamos supor, de grande quantidade de lixo, mas a gente vai chegar lá, fazer o que nos compete dentro das nossas aptidões e encaminhar aos outros órgãos que trabalham, né, como um corpo humano, né, todos em conjunto, sim, em unidade, sim. Né, Secretaria de Saúde, Secretaria de Limpeza, Secretaria de Obras, então Vigilância Sanitária e vai ser... Qual a sua mensagem aí você deixa para a população sobre a importância da prevenção, para a gente finalizar aqui esse bate-papo importante com o senhor? Bem, o que eu tenho a dizer para a comunidade de Muritiba é que o agente de endemias é um amigo de vocês. A gente vai dentro da sua casa, não é para ver as coisas, não é para observar, é justamente para cuidar da sua saúde. Porque se eu entrar em uma casa e não entrar na outra, alguém vai dizer assim, por que você entrou na minha e não entrou na dele? Por acaso a minha casa é imunda, né? Sim. Então a gente entra em todas as residências, em todos os terrenos baldios, né? Sem discriminação de pessoas. É um trabalho de amor, um trabalho exaustivo, no sol, no dia a dia, muitas vezes cansado, mas nós não levamos os nossos problemas para o trabalho. Nós entramos na sua casa para cuidar de você, cuidar com amor, com carinho, sabe, lhe orientar sobre uma bromélia, sobre um jardim, sobre uma água parada, um possível foco da dengue, para cuidar de você. Então esse é o trabalho de agente de endemias, esse é o trabalho do agente comunitário de saúde, é cuidar da nossa população, né? Nós não estamos trabalhando só a troco de dinheiro, não. Nós estamos trabalhando também para cuidar, né, da nossa população, cuidar, né, chegar ali, porque amanhã ou depois, se eu não fizer um bom trabalho, aí uma neta, um filho, um parente pega a dengue, e quem vai ser responsabilizado? É o agente de endemias? Não. Então a gente trabalha por consciência, a gente entra, faz a nossa parte e esperamos que a comunidade dê o seu devido retorno, ouvindo as instruções educativas que nós transmitimos e evitando água parada. Não teve água parada, não tem depósito para a Aedes aegypti fêmea depositar seus ovos, vai diminuir os mosquitos e todos vão ser felizes sem dengue nenhuma. Que bom, gente. Agora são 3 horas e 55 minutos. Vocês acabaram de ouvir uma palestra, vou dizer assim, viu? Esse cara é um gênio, um intelectual. Sou muito fã dele, Pastor Flávio, uma referência aqui, né? Em termos de igrejas evangélicas, do mundo pastoral, mas também como profissional da endemia aqui no nosso município, como agente de endemias. Então, um abraço muito especial, pastor. Obrigado por ter vindo. Você sabe que eu sou seu fã. Você é um posto. Eu queria ter muito mais tempo para continuar ouvindo essa palestra aqui com o pastor Flávio. Eu espero que você possa voltar outras vezes para a gente estar atualizando esse assunto, que tem muita coisa a ser passada ainda para a população. A gente não passa nenhum terço aqui da informação. Esse homem, como eu falei, é uma enciclopédia, sabe muito. Obrigado aqui pela sua participação, meu querido. Bom, estamos juntos aí. Nós que agradecemos toda a equipe de agente de endemias da cidade de Muritiba, com a coordenação, supervisão, nosso amigo Anderson e nossa querida coordenadora Tailane, toda a equipe da administração, né, irmã Jeane, Denise, toda a turma lá que está coesa para cuidar de toda a nossa população muritibana. Eu que agradeço e nós estamos aqui porque deve o que precisar. Muito bem, tá aí pastor Flávio, agora são 3 horas e 56 minutos, tá chegando o som do Periclão, participação de Ferrugem, Pericles e Ferrugem, Foguete. Eu vou logo em seguida no intervalo comercial, uma ótima tarde pra vocês, fiquem todos com Deus, obrigado pelo carinho da audiência. O espaço era só dar um passo pra gente chegar, tu és águia que não voa abaixo, que entrou na minha vida pra gente voar. Seu beijo é um foguete alucinante, que chega na pressão de um cometa, e leva a gente pra outro planeta, e leva a gente pra outro planeta. Seu beijo é um foguete alucinante, que chega na pressão de um cometa, e leva a gente pra outro planeta.